Eu acho engraçado que já começou a gravar e ela tá lá com a cabeça baixa. Não tem melhor forma de gravar, de quebrar o gelo, do que esse erro de gravação, já no primeiro momento. Eu vou colocar cinza esse início. Pode ser. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago, mas eu não estou sozinha, estou aqui com o Davi. Né? Hello, Santiago. Hello, para a Ideia Geekers. Hello. E a gente está aqui hoje para falar do Oscar. E eu acho interessantíssimo que a gente decidiu falar do Oscar um tempo depois do Oscar, para que a gente consiga falar de maneira respeitosa, brincadeira, mas que a gente consiga, de fato, falar depois de ter esfriado os nossos ânimos. Eu acho que se a gente fosse falar depois, a gente ia estar muito sensível, muito afetado, né? Compreensivelmente. E eu acho que falar sobre isso, eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de moderação, um pouco mais de... A gente precisava respirar fundo para poder falar sobre. Eu acho que era importante para a gente conseguir falar sobre muito mais coisa do que se a gente fizesse depois. O que você acha, Davi, disso? Eu acho importante porque foi muito engraçado que na madrugada, acho que foi 1h30 da manhã, eu do nada, eu tô indo dormir, deitar na cama, vou pegar, vou mandar uma mensagem para Santiago, eu mandei um absurdo, aí eu mandei 1h30 da manhã, a gente ficou conversando durante 10 minutos, eu vou dormir, tchau. Eu fui dormir. Boa noite, Davi, adorei essa coisa assim do nada. Eu fui. E dane-se, eu fui. Então, foi mais nessa vibe. Então, é bom a gente, inclusive, analisar posteriormente, para que nos dê a oportunidade de processar isso. Entender as razões também, ou não entender, continuar sem entender as razões, porque determinados prêmios foram dados e outros não. Né? E alguns são, na verdade, algumas justificativas, algumas ideias se ratificaram e deixaram claro um perfil, um comportamento, uma forma de pensar da academia de Hollywood, que é um pensamento que nós já sabíamos, mas que nós somos teimosos em pensar de que o Oscar mudou, vamos ser sinceros, ela abriu espaço para algumas premiações que normalmente não ocorreriam, indicações isso. Também, vamos concordar com essas mudanças, esses alinhamentos, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o Oscar ele ainda mantém um espírito tradicionalista em vários outros contextos. A gente estava discutindo, eu vou colocar uma musiquinha enquanto isso, mas a gente estava discutindo antes, Santiago, inclusive, gente, antes de a gente começar a gravar, estávamos discutindo a questão do Oscar retratar ou não filmes de terror. Isso mesmo, né? Que eu acho que a gente precisa, quando a gente for acompanhar essas premiações, a gente tem um pouco de pé no chão. Eu acho que a gente se permitiu sonhar, a gente se permitiu ter um pouco mais de esperança, e aí eu acho que é justo, sabe? Eu acho que a gente foi muito longe, e a gente nunca tinha ido tão longe. Quando a gente vai muito longe, sendo que isso não é a realidade, a gente se permite imaginar que a gente vai continuar seguindo, né? Mas eu acho que a gente foi longe, ponto, independente dos resultados do Oscar, porque, enfim, Brasil, melhor filme internacional, Brasil teve uma projeção muito boa nos cinemas ao redor do mundo, então a gente, de fato, chegou longe, né? Acho que não tanto quanto a gente imaginava, mas a gente chegou. Só que eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão. Então, por exemplo, se tratando de terror, eu acho que o Oscar ele pode estar aberto a ponto de indicar o filme, mas ele não vai estar tão aberto, tão diverso e tão mudado a ponto de premiar, né, elenco, ator, atriz do filme, né, protagonistas principais. Né? Então, eu acho que é entender que o Oscar ele é mente aberta até a página 2, até onde lhe convém, até onde é interessante ele ficar. Então, eu acho que quanto mais a gente entender as dinâmicas, as engrenagens que movem essa cerimônia, e também outras mais, mas o Oscar porque foi a mais recente, também porque foi a mais, né, que teve uma visualização incrível, teve
a gente ficou acompanhando, foi em época de carnaval, então eu acho que é importante que a gente saiba os mecanismos, né, tudo que rola por trás. Eu acho que a gente ficou sabendo isso porque a gente estava ali, né, na vitrine. Mas aquilo ali de lobby, de, olha, tá patrocinando jantares, presentes, aquilo ali sempre existiu. Então eu acho que a gente precisa, de fato, conhecer mais, né, ter em mente do que a gente está, com quem a gente está lidando, o que a gente está testemunhando. A caminhada até o Oscar é uma caminhada de várias premiações, tá, gente? Tem um Globo de Ouro que a Fernanda Torres ganhou como melhor atriz, que para mim foi algo fabuloso, tá? Foi incrível, sensacional. Mas as pessoas, espero que vocês não me odeiem do que eu vou falar. Mas o brasileiro, ele tem uma mania, o brasileiro e o mundo como todo, o ser humano como todo, ele tem uma mania de ignorar algo porque lhe convém, como eu vou usar as suas palavras. Até pouco tempo, o Globo de Ouro é uma premiação que ninguém queria participar. Porque ela tinha comportamentos extremamente preconceituosos, inclusive na indicação, né? Tinha anos que determinado público não ganhava, determinada premiação não ocorria, os jurados, né? Que não tinha diversidade, sabe? Críticas e mais críticas em torno do Globo de Ouro. O que aconteceu no Globo de Ouro nos últimos anos? Eles vêm diversificando os jurados, as críticas, né? As denúncias de várias pessoas da área do cinema, de atores, de atrizes, também diminuiu, porque deu um braço a torcer que eles estão fazendo um movimento de devolver ou trazer o Globo de Ouro para um estágio que ele era anteriormente, ou melhor dizendo, um estágio melhor do que era antes. E isso ficou claro justamente com o prêmio da Fernanda Torres. Mas o que acontece? O Globo de Ouro perdeu peso como um peso no sentido de ser determinante para vencedor do Oscar. Então, existe esse momento de reconstrução, que eu entendo que é um momento de reconstrução do Globo de Ouro, e que ele vem tentando, inclusive abrindo portas para premiações que, nossa, imaginar que uma atriz brasileira, um ator brasileiro, enfim, um artista da cinematografia brasileira ganharia um Globo de Ouro é algo inimaginável há poucos anos atrás. E isso ocorreu. Então, palmas para os organizadores por abrir portas, né? Porque isso, eu acho que ganhar um Globo de Ouro é uma oportunidade também de atrizes mirins, atores mirins, sabe? Um público que ainda está iniciando nessa carreira, olhar e dizer, poxa, eu posso ganhar um Globo de Ouro, poxa, eu posso estar lá em Hollywood, em Los Angeles, na Califórnia, durante a premiação do Oscar. Então, eu posso. Porque se vocês olharem a carreira de Fernanda Torres, a Globo foi muito engraçada quando ela estava fazendo a campanha, porque só mostrava ela em Os Normais e naquele outro que é Tapas e Beijos. Só que essas duas obras que foram icônicas de comédia, e ela é uma excelente comediante, né? Marcaram a carreira de Fernanda Torres. Só que ela não se construiu como uma atriz global de novelas. Ela se construiu como uma atriz de palco, de teatro e de filmes. De cinema, isso mesmo. De cinema. Então ela esteve mais frequentemente presente no cinema e no teatro, junto com a própria Fernanda Montenegro, com a mãe dela. Então ela é uma atriz, né, de um sentido de atuação que vai além das novelas, né, vai além das séries. Então isso as pessoas não sabem, porque sabe, tem muita gente que lembra a Fernanda Torres em Os Normais e tal, e esquece o caminho que ela teve de atuação, de preparação, de crescimento como atriz ao longo dessa caminhada toda. Então, ali foi uma premiação mais do que merecida por uma atriz que só fez melhorar com o passar do tempo. Isso. E é interessante a gente falar por que a Globo só focou nisso? Porque foram os trabalhos relevantes de Fernanda dentro da própria casa. Exato. Porque Fernanda teve um momento da carreira dela, e eu acho que isso é importantíssimo, quando a gente visualiza o crescimento de uma pessoa, a gente entender que é um crescimento que ele não é linear, e que ele não é exponencial.
só vai crescendo. Ele é um crescimento que vai indo de altos e baixos. Então, Fernanda, ela teve um momento de fracasso, entre aspas, né, dentro da casa, dentro da Globo, nas novelas. Ela teve uma atuação, uma novela que acho que foi Selva de Pedra, não me lembro, que ela foi muito criticada. E aí isso causou um afastamento dela das novelas. E aí, de certo modo, eu acho que a comédia, por dar um tanto mais de liberdade, por permitir ao artista se ampliar um pouco, talvez tenha sido um refúgio que Fernanda, o acolhimento que Fernanda precisava. A casa que, de fato, acolheu Fernanda, não exatamente depois, mas que acolheu por muito tempo e que fez com que a gente conhecesse a potência que ela é. Mas ela não pode se resumir somente a isso. Ela é uma atriz muito versátil e ela é uma artista muito versátil, porque ela, além de atriz, ela também escreve, ela é escritora. Então, eu acho legal a gente acompanhar isso, né? As várias nuances, né? Os vários âmbitos que essa artista, ela se permitiu trabalhar, né? E a gente comentar também sobre esse momento da carreira em que ela teve uma crítica muito grande, né? E isso já aconteceu com outras atrizes brasileiras, mas que elas conseguiram utilizar aquilo ali, né? Não se deixaram abater por aquilo ali e só continuaram a se aprimorar, melhorar, né? A serem mais versáteis também, né? Exatamente, isso é muito importante. Eu queria começar falando sobre isso para não parecer como muita gente, às vezes de forma maldosa, tenta fazer, que foi sorte. Não foi sorte. Não foi sorte. Ninguém chega naquele tapete vermelho e atua. Tá? Ninguém faz uma entrevista no Jimmy Kimmel, atua. A verdade é essa. Ninguém chega naquela mesa dele, né, sentar naquela cadeira, atua. Entendeu? Então, se valorizar, acho que a gente acho que merecia essas palmas, né, essa parabenização para a Fernanda, muito porque é o que ela representa, não só no sentido de crescimento individual como pessoa, como uma pessoa que foi melhorando, foi evoluindo e chegou no lugar que ela está, saúde, e além disso, o bom é mostrar também como espelho para outras pessoas, para outros atores, outras atrizes que queiram se espelhar e entender que mesmo que sua carreira não seja das novelas, isso não vai lhe impedir de crescer na sua carreira. Né? Isso é uma analogia que serve, inclusive, para qualquer profissão. Inclusive. É verdade. E o que é que eu comecei falando do Globo de Ouro? Porque o Globo de Ouro é uma das premiações, e é uma das premiações que está se renovando, mas que perdeu força, digamos assim, para a representação, para a indicação ao Oscar, para quem realmente vai ganhar o Oscar. E aí temos o BAFTA, que quem ganhou foi a Mickey Madison, né? Ela ganhou o BAFTA, e o BAFTA, sem dúvida nenhuma, é o termômetro, um dos termômetros, se não o termômetro maior. O Critics' Choice Award, se não me engano, foi a Demi Moore que ganhou, não foi? Foi o SEG também, teve o SEG. SEG o Critics' Choice Award, se não me engano. E o SEG também, que é outro termômetro. E a Demi ganhou. Só que o Oscar, como a gente falou, né? O filme carrega o elenco. Então, se o filme é de um estilo, de uma categoria, ou ele não é bem quisto em Hollywood, isso prejudica também a atuação, a premiação de melhor atriz, a premiação de melhor ator. Né? E tem uma coisa que eu não gosto, que geralmente é um padrão, que o melhor filme leva junto a melhor atriz. Eu não gosto disso. Não é necessariamente o melhor filme terá a melhor atriz ou o melhor ator, mas isso é um padrão que infelizmente a gente está vendo aí nos últimos Oscars. Inclusive, a Nora, que é a ganhadora do filme, melhor filme, a Mickey Madison, é a protagonista, uma das protagonistas, né, do filme, a protagonista principal do filme da Nora. Bom, mas antes de mais nada, antes de a gente chegar lá no melhor filme... Que a gente já veio logo. Vamos falar um pouquinho das premiações, um pouquinho de cada uma. Acho que é legal. Acho que é bem legal. E aí a gente já começa bem, né? A trilha sonora original, tá? O Brutalista foi o vencedor. Isso é um ponto até importante a gente até mencionar, que muita gente chata que fica falando isso. Quais são os filmes que vocês assistiram?
Eu assisti, tentei assistir uma parte de Emília Pérez, não consegui. Não dá, não dá. Eu acho que Emília Pérez não é... Tá, Emília Pérez não é um filme tenebroso, horrível. Mas eu acho que ele não deveria estar entre os melhores filmes. Minha opinião. Tá? Mas você assistiu o filme todo, cara. E eu faço um videocast. Tínhamos a ideia de falar do Oscar em algum momento. E vocês realmente acham que eu deixaria de assistir um dos filmes que mais foram falados para eu não comentar 100%? É porque realmente eu não gostei. Por exemplo, o Coringa 2. Eu parei também de assistir. Coincidentemente, os dois álbuns são os dois filmes são o quê? Musicais, né? Ou tentam ser musicais. Mas eu não consegui assistir. Me perdoe. Eu acho, inclusive, antes de você partir, eu acho que já é um bom indicativo a gente não conseguir terminar de assistir um filme. Isso, exatamente. É nesse ponto que eu estou me referindo. Eu não acho que seja algo tipo que invalide a crítica, muito pelo contrário. Eu acho que é algo que adiciona a crítica, porque se você não consegue assistir um filme até o final, gente, tem algo de muito complicado no filme que não te cativou o suficiente, a ponto de você não conseguir nem chegar ao final, porque tem filmes que a gente consegue chegar ao final até mesmo por conta da curiosidade, não pela qualidade, né? A gente fica tão curioso que a gente fica assim, deixa eu assistir até o final só para saber como termina. E aí você chega até o final, mas tem filme que nem a curiosidade em saber como aquilo termina é suficiente para te motivar a assistir. Então eu acho que isso já adiciona aí algo à crítica. E antes vocês falam que é trilha sonora, não, que é um musical. Eu assisti The Wicked e eu amei. E é musical, tá? Então não é um musical, tá? Não é o formato musical. Eu acho que todo musical tem que ter história, tem que ter carisma, tem que ter narrativa, sabe? E eu acho que o grande problema do filme de Emília Pérez é que eu acho que a narrativa se perde no caminho. Até onde assisti, sabe? Não tem uma lógica narrativa. As coisas acontecem. A música faz um pouco diferente, bem diferente do que Coringa 2. As músicas de Emília Pérez, mesmo que eu não tenha gostado das músicas e das atuações musicais, ressalte-se. Repito, é um desastre? Não. Mas eu não gostei para estar aqui entre os melhores filmes. Fato. Ou no Oscar em si. Mas eu entendo que as músicas, elas têm mensagens que elas estão sendo contadas ali, que tentam avançar a discussão do filme. Perfeito. Esse é um papel de um filme baseado em um musical. A música, ela avança a narrativa. E ela consegue fazer isso que Coringa não faz. Coringa, a música parece que para o filme canta um clipe e segue. Não é o caso aqui de Emília Pérez. O que me incomodou é que a narrativa não é legal. Eu acho que o filme ele não tem uma narrativa clara. E uma das coisas que mais eu já falei isso aqui diversas vezes. Não adianta você tacar um monte de super-herói lá na tela, colocar um monte de fanservice na tela, um monte de coisas do universo geek que eu amo, se não tiver uma história bem contada. Se não tem uma história que eu me afeiçoe, que eu entenda uma narrativa, um fluxo ali, desiste. Eu não vou assistir. Porque eu perco todo o interesse pelo todo o resto que está acontecendo. Né? Então, esse é um ponto de Emília Pérez. Então, eu tentei assistir, não consegui. Duna, parte 2, eu assisti. É para ganhar o prêmio? Não. De forma alguma. Eu não acho um filme para ganhar o melhor filme. Tem gente que ficou, não, Duna! Não ganhou nada. Ganhou, acho que alguma coisa, né? Ele ganhou alguma coisa, não lembro se foi... Eu acho que foi alguma coisa de melhor efeito, alguma coisa. Foi algo assim, que eu lembro que anunciou Duna como ganhador mesmo, de uma categoria. Tá, não tô nem contando, peraí. Duna ganhou melhor som. Melhor som e melhor efeitos visuais. Óbvio. Duna é tudo isso. O som, os efeitos, né, do som dos vermes gigantes e etc. É muito bom. E as animações são excelentes. Mas o filme, ele não é um filme de ganhador de Oscar, sabe, gente? O filme de melhor filme, ele tem que ter algo diferente.
que pode ser diferente, desculpa a redundância, em cada premiação. Pode ser esse ano ser um ponto fora da curva, ou um filme que está falando de um drama forte, com um pianista, eu faço a brincadeira do pianista, por conta do ganhador do Andrew Bold, né, que ganhou depois de 20 anos, tem 15 anos, 20 anos, ele ganhou com o Brutalista como melhor ator. E ele foi o protagonista do Pianista, que foi um filme extremamente marcante, né, na história do cinema. E, assim, tem Duna 2, então, mas ele tá aí porque pela ausência também de filmes que estivesse completando a lista. Mas eu assisti. Conclave, eu infelizmente ainda não assisti, mas a Santiago assistiu, então... E recomendo que o Davi assista, e qualquer pessoa que esteja assistindo a gente aqui assista também. É uma narrativa muito interessante, que te prende. Eu acho que vale a pena você assistir, mesmo que, passou o Oscar. Assista. Eu acho que é um filme que cativa e entretém bastante. E também te faz refletir sobre várias coisas, porque é um filme de padre, gente. Então, alguma reflexão vai sair dali. E pra mim é atemporal o filme. Na minha opinião, ele é um filme atemporal. Não, ele é muito bom. Ele consegue ser atemporal e temporal ao mesmo tempo. A Substância, eu assisti. Eu não gosto de filme de terror, mas eu me fiz assistir porque eu queria ver a Demi Moore, ver o papel dela. E é nojento, não porque é ruim. Eu não tô criticando, é que eu não gosto de filme de terror. Mas, e é terror, tá, gente? É um filme psicodélico, psicológico, amedrontador. Acho que a palavra séria é essa das feições e toda a maquiagem. Nossa, o trabalho de Demi Moore na maquiagem levou horas só para ela colocar aquelas maquiagens, gente. Isso eu super valorizo em qualquer ator, atriz que faz isso, né? Ficar horas e horas e horas e horas colocando maquiagem, milhões de maquiagens. É perfeito, tá? E a atuação da Demi Moore, talvez uma das mais icônicas da vida dela. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes, obviamente todo mundo sabe qual é a atuação icônica dela, né, do cinema. Não pelas questões que hoje funcionaria. Funcionou naquela época. Você sabe o que eu tô falando, né? De striptease? Não, striptease o quê? Não, é o outro da Demi Moore. Questão de honra? Como é que é? Não, filme, é o... Oh, meu Deus, isso é filmografia. Não, striptease não. Tem Ghost, que ela fez, que é o que trouxe ela muito para o universo, né? E ficou um filme até hoje conhecido no mundo todo e um clássico, né? Principalmente, infelizmente, pela morte do protagonista, né? E com o passar do tempo, mas foi muito legal porque isso mostra como a atriz veio se modificando ao longo do tempo, né? Não, é massa isso. Tipo, é massa porque tem 2 filmes interessantes dela e que, se a gente for pensar na época e na carreira, de certo modo ela perdeu e ganhou com ambos os filmes, que um foi Striptease e o outro foi esse que ela faz uma soldado, se eu não me engano. É esse que eu queria falar. É isso que eu queria falar, que eu assisti algumas vezes, que é o Até o Limite da Honra, que é magnífico. Então, veja, é uma atriz de multifacetas, que infelizmente nunca ganhou o Oscar. E eu, assim, se não fosse Fernanda Torres, eu tava torcendo para Demi Moore ganhar. Pelo menos ela... Aí depois ela foi comer... o nome... batatinha frita, ela comeu. Você soube, né? Ela comeu depois, ela tinha uma foto, o Cafita tinha uma foto, ela comendo batata frita, dizendo, não ganhei o Oscar, mas eu tô comendo aqui uma batatinha frita. Gente, eu também faria, tava comendo hambúrguer depois do... Eu vou ficar... Ai, vida que segue, perdi, mas vida que segue, vamos que vamos, ó, aqui um hamburguinho. Eu assisti o Brutalista, é um ótimo filme, é um filme maravilhoso, no sentido de paisagem, de imagem, de história, sabe? Conta uma história de que eu, sinceramente, serve mais para um público específico, né? Que é a questão dos Estados Unidos, né? Mas ele tem temas ali sensíveis que são contados ali dentro. E eu, sinceramente, gostei bastante do filme, tá? Nickel Boys eu não assisti. Eu fiquei, tipo assim, tem uma coisa que eu acho que a gente não precisa fazer sessões, né? Então a gente pode ir e vir, mas foi um filme que eu fiquei, é aquela coisa, tipo assim, ele toca em pontos de discussão racial.
Sim. Então, já é por si só um filme que eu me distanciaria. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei curiosa por ele, para acompanhar. Então, fica essa coisa assim. Eu não assisti também, Nickel Boys. Então eu não assisti Nickel Boys, eu não terminei Emília Pérez, eu não assisti Conclave, Saúde, eu não assisti Um Completo Desconhecido. Também não. Eu não tenho muito... Eu não vou mentir. Isso pode me fazer um herege da música, mas eu não tenho muito interesse nas cinebiografias de Bob Dylan, que essa não é a primeira. Eu não tenho, porque eu acho que é por uma questão mesmo de desconhecimento. Eu não conheço Bob Dylan, não entendo o impacto de Bob Dylan. Então, para mim, não é uma coisa que, tipo assim, nossa, me dá muita vontade de assistir. E eu também não sou muito fã de cinebiografias, por si só. A de Elvis foi boa, mas também eu não sou muito devoto a essas coisas, não. Eu não vou mentir para você, tá? Eu também tô no seu lado sobre essa questão, tá? Mas parabéns pro Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, importante. Parabéns pra ele. Ele está em duas. A carreira dele, é verdade, Duna 2, Duna. E isso daí. É interessante pro Timothée, porque ele tem a carreira dele tem tido um caminho muito legal, assim, muito bacana, muito promissor. Ele é um bom ator, eu gosto dele. E a coisa mais curiosa de todos esses outros filmes eu tive contato eu tive vontade de assistir, ou tentei assistir e não terminei, tá? E ainda tenho, por exemplo, como Conclave, eu tenho o intuito de querer assistir. Agora, a Nora não passou em momento nenhum para assistir. Me perdoe, gente, mas em nenhum momento passou o meu radar para assistir. Em momento nenhum. Também para mim não. Eu não sei nem explicar por quê. Porque, tipo assim, tem filmes que a gente não se interessa, a gente sabe exatamente por quê. Tem filmes que a gente não sabe. E eu não vou mentir, eu acho que não me pega. Eu acho que a premissa de Anora é uma premissa que não me pega. Especialmente porque tem certas premissas que, quando são contadas a partir da escrita e da visão de certos grupos, eu acho que torna muito mais desinteressante para mim de querer conferir. Sim. E aí eu acho que quando Anora tem como protagonista uma profissional do sexo, mas só que esse filme é conduzido e escrito, roteirizado por homens, isso já não me traz algo, tipo assim, isso não me traz um interesse em querer conferir, porque eu acho que talvez para essa questão aí o olhar masculino não fosse tão interessante, tão enriquecedor para a trama. Acho que poderia ter sido outros olhares, né? Então eu acho que tem certas coisas que já me pegam assim, de tipo assim, não vou conferir isso aqui não, porque isso pode caminhar para um lado que não me interessa de ver no filme. Então pode caminhar. Eu não acompanhei, não assisti. Eu leio algumas críticas sobre a Nora, mas em termos de o que Santiago acha a partir do que ela sabe, eu só tenho como falar da premissa e do time que tem por trás. Então eu acho que existe uma tendência a tratar-se desse tema e com o time que tem por trás, de a gente ir para um caminho, em vez de ser um caminho de se aprofundar na personagem, nos dilemas, nas angústias, de desenvolver aquela personagem, a gente tende para um caminho que vai para fora disso, que tangencia para fora disso. E isso não me interessa. Concordo com você. É muito difícil falar desses temas, porque são temas sensíveis, né? É um tema do filme, é um tema sensível. Mas, particularmente, é um tema que temos em outras mídias, inclusive séries, que retratam isso também, né? Tem documentários que retratam isso, e a própria vida que a gente visualiza na TV, nos acontecimentos do dia a dia, de como a sociedade lida com essas questões. Então a gente acaba criando alguns obstáculos e algumas questões que, como você colocou, que trazem um pouco de descrença para você querer assistir ou não, né? De você ter vontade de assistir ou não. Então eu me surpreendi, assim, para quem acompanha, né,
o Oscar, muita gente que se acha o Gandhi, né? O sabichão, não, eu já sabia, isso estava sendo demonstrado. Que nada. Foi uma surpresa que todo mundo olhou e disse assim: Foi uma surpresa. Ah, pelo amor de Deus, ninguém achava que ia ganhar isso, não, pelo amor de Deus. Então... Foi uma surpresa que não surpreendeu, porque ao mesmo tempo que a gente ficou assim, não acredito, no final a gente fez assim, tinha como esperar outra coisa? Entendeu? Então, foi muito assim. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar de novo aqui de melhor filme, que eu tenho a falar, obviamente, eu ainda estou aqui. Vale a pena a gente retomar. Mas trilha sonora não ganhou The Wicked e ganhou o Brutalista. Wicked, eu acho que todas as parte de música deveria ter ganhado. Eu acho complicado. Tipo assim, eu acho contraditório o Oscar fazer o seguinte. Que eu vi um comentário desse na internet e eu super concordei. Você chama Cynthia Erivo e Ariana para performar no Oscar músicas de Wicked. Se você chamou para performar, existe uma razão para isso. Ou é porque foi muito bom, ou é porque além de bom, impactou o público. E eu acho que isso são coisas consideráveis dentro de uma premiação. Quando chega a trilha sonora, o ganhador é outro. Não estou querendo dizer que precisa ser a mesma coisa. Mas eu acho que é interessante, né? Eu falei que era contraditório, mas eu vou botar que é interessante esse movimento. Porque fica parecendo que, tipo assim, eu acho que é bom para ser vitrine, mas não é bom para ganhar premiação. Sim. Né? E eu não estou. Eu acho que quando a gente analisa perdas e ganhos, a gente não está analisando isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é uma merda, isso aqui não é. Não é sobre isso. Né? Eu acho que a gente precisa focar muito na premiação. O que a premiação, o que a premiação conseguiu, o que a premiação deixou quando fez isso aqui em vez disso, quando não fez isso em vez daquilo. Eu acho que a análise tem que partir disso. Né? A gente não está aqui querendo condenar os filmes nem nada do tipo. Dizendo que é ruim, se você gostou, você tem mau gosto. Não é sobre isso. Mas é sobre o que a premiação quer ou o que a premiação acaba por fazer quando ela toma certas decisões, certas escolhas. Então eu acho que diz muito quando você entende que aquilo ali teve um impacto grande o suficiente para performar no Oscar, mas não o suficiente para poder ganhar o prêmio. Então, eu acho que a mensagem que fica, mais ou menos, é essa. Né? Ou então que, tipo assim, é bom, mas quando a gente pensa no ganhador, a gente pensa em outra coisa. Vocês são muito pop, muita coisa, é bom para chamar público. Mas quando a gente quer premiar o que é melhor, a nossa visão, nossa percepção do que é melhor é outra. Acho que fica isso. Né? Agora, quando a gente pensa de melhor, a gente pensa assim, de melhor para quem e por quê, né? Isso, e qual é o intuito? E o Oscar ele deixa isso bem claro que é do jeito que eles acham que deve ser. É sobre isso. O melhor não. Porque, tipo assim, é bom a gente. Eu tava conversando com o Davi antes de gravar o vídeo, que nem sempre melhor significa que a qualidade dele superou a de todos os outros. Muito pelo contrário. A gente vai ver que existe algo que vai além de qualidade quando se trata de premiação. Existe impacto, existe lobby, existe estratégia, existe investimento. Muitas coisas que a gente pode desconhecer. E que muitas coisas que foram reveladas pra gente agora, porque a gente estava no páreo. Quando a gente está no páreo, aí as coisas, né? Pô, eu não sabia disso, ó, que não sei o quê. Que realmente a gente teve muitas surpresas, né? Diante de processos que sempre aconteceram, que sempre existiram, mas que por atingir a gente diretamente, a gente conseguiu. Opa, isso aqui acontece, eu não acredito. Então, eu acho que a premiação, ela tem sua agenda, né? A premiação tem sua agenda específica. E a agenda, ela pode se manifestar e se refletir nas escolhas dos melhores do ano. Bom, melhor fotografia, o Brutalista. Eu particularmente acho a fotografia do filme excelente. Melhor curta-metragem, live action, eu vou imitar uma questão que eu não tenho uma.
não tenho condição de responder essa aqui. Não tenho condição de opinar. Porque... Não, mas é sério, eu não assisti nenhuma delas, então não conheço. Curta-metragem é uma coisa que, inclusive, passa longe da realidade nossa, né, aqui no Brasil. É verdade, a gente não tem, tipo assim, em A termos cultura de assistir isso. assistir. De curtir. Agora, assim, eu não tenho condições de opinar, mas eu acho que eu gostei que O Vencedor foi um filme iraniano. Perfeito, foi uma tapa na cara. Eu gosto dessas coisas, porque mesmo quando a gente... Que eu acho que a premiação, ela também tem isso, né? Que eu acho que é aquela coisa do ser vitrine. E eu gosto disso. Que é aquela coisa do nos fazer conhecer outros contextos culturais, outros talentos de outros lugares. A gente sai um pouco, né, daquela coisa estadunidense-ocêntrica. E eu fiquei muito feliz, por mais que eu não conheça o curta-metragem, até fiquei com vontade de assistir, mas eu fiquei muito feliz com esse prêmio. Eu acho que quando a gente premia diversidade, quando a gente premia novas formas de contar histórias, novas percepções culturais, novas percepções identitárias, sociais, econômicas, enfim, eu acho que a gente vence. A gente vence porque a gente, né, tem a oportunidade de conhecer. Então eu fiquei feliz, muito feliz. E também o discurso da diretora e do diretor foi importante, né? Porque demonstraram uma realidade absurda que eles não tinham visto até, tipo, 2 dias antes da cerimônia para ir para a premiação. Uhum. Então, eu acho que foi importante o prêmio e o discurso também, que escancarou essa realidade, também foi muito importante. Seguindo, temos os efeitos visuais. Duna ganha. Melhor som, Duna também ganha, né? Duna levou 2 prêmios, gente. Parabéns. A título de produção, parabéns. Melhor documentário, no Orderland. Também, eu repito, né? Documentário, curta-metragem não são categorias. Não são categorias que a gente tem costume de assistir. Inclusive, documentário não é algo muito... não é que não seja valorizado, mas é que a nossa cultura nos leva a assistir novela, a assistir filme, série, mas curta-metragens e documentários não necessariamente. Documentário, inclusive, acho que foi uma cultura que chegou um pouco mais pra gente através dos streamings, que disponibiliza esse conteúdo. E com temas que chamam a atenção, não com temas que precisam ser contados. Tem que eu quero dizer. Por exemplo, falar de temas, por exemplo, sobre o universo do K-pop, do idol, etc. Todo mundo sabe como é. Só você jogar ali no site ou outro que temos um documentário falando isso escrito. Mas chama atenção porque é visual. Aqui não, aqui sai um pouquinho do nosso campo natural de coisas que a gente assiste. Aí vem uma coisa que realmente eu tenho que pausar aqui. Eu vou pular essa categoria. Eu vou terminar até chegar até o melhor ator, tá? E aí a gente volta para essa categoria. Vamos lá, eu vou pular e vocês vão entender qual é que eu vou falar. Vamos lá. Melhor design de produção, Wicked, ganhou. As roupas ali, pô, maravilhoso. Perfeito. Melhor edição, a Nora. Tá? Maquiagem e cabelo, a Substância. Faz todo sentido. Eu acho que figurino e maquiagem faz todo sentido. Sim. Assim como faz sentido Duna também ter ganhado efeitos sonoros e visuais. Faz sentido. São coisas que são os pontos fora da curva dessas produções. Então não adianta eu questionar. Gostando ou não de terror, tinha que ganhar o prêmio. Não tem como, gente. Quando se trata de maquiagem, eu acho que a gente vê uma maquiagem incrível em fantasia, sci-fi, terror. Enfim, esses filmes, assim, até heróis também, a gente pode encontrar. Enfim, uma maquiagem a depender. Então, e só uma coisa, né? Eu acho que todo mundo viu isso, mas eu acho que é muito bom reforçar, né? Que em termos de figurino, o Paul... Eu esqueci o sobrenome dele. Mas é Paul... né? Deixa eu pesquisar aqui. Mas ele foi o primeiro homem negro a ganhar nessa categoria. E é aquela coisa agridoce, porque a gente não deveria estar comemorando
O Paul Tazel. A gente não deveria ter que estar comemorando o primeiro negro, pessoa negra em alguma coisa. Isso é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, que bom que ele ganhou. Então, dá aquele sabor agridoce, porque, gente, quanto tempo não tem essa premiação para que o primeiro homem negro em 2025 ganhe? Então, é um pouco triste nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, é bom que o talento dele, que ele tenha sido reconhecido, porque foi um trabalho incrível que ele fez. Os figurinos de Wicked são sensacionais. Roteiro adaptado Conclave ganhou. Davi, eu nem sabia que Conclave era um roteiro adaptado. Eu preciso ler esse livro urgentemente, porque eu preciso ter mais detalhes dessa fofoca maravilhosa, sofisticada. Fofoca linda. Aí, roteiro original, a Nora ganhou. Tá? Sabe que eu achava que o roteiro adaptado, eu ainda estou aqui, deveria estar aqui. Deveria estar aqui, também acho. A gente sabe por que não está aqui. Né? Uhum. Porque, tipo assim, se contentem com as indicações que vocês tiveram, seus vira-latas. Entendeu? Filme internacional. Tudo bem, eu entendi a mensagem. É uma categoria só. A atriz, vocês tiveram sorte. Vocês já querem demais. Melhor animação de curta-metragem. Shadow of Cypress. Não conheço. A melhor animação. Com toda certeza. Faz muito sentido. Eu assisti Flow. E eu assisti Flow bem antes do Oscar. Não me conte como, não me pergunte, não quer saber. Eu tenho raiva de quem sabe. Mas eu assisti Flow muito antes do Oscar. Eu assisti Flow em janeiro. Final de janeiro, só para vocês terem ideia. E Flow, para mim, foi uma das animações mais belas que eu já assisti. Inclusive merece que eu faça um review no seu devido momento. Mas eu acho que Flow, ele é uma adaptação que valoriza a reflexão, a transição, a transcendência. As mensagens de Flow, eles são contadas sem você perceber. Acontece, te deu a dica do que aconteceu, mas se você não salar os dedos e não cair na real, você não vai perceber o que aconteceu. Inclusive, mortes de personagem, mudanças de comportamento, você não consegue perceber se você não se tocar que aquele filme ele tem muito mais de filosofia, de essencialidade da vida do que qualquer outra coisa. Então, a Flow, para mim, ele não tem um diálogo, mas ele falou muito mais do que um monte de animação da Disney. Um monte de animação da Disney. Eu acho também. Tipo assim, eu acho que o único filme da categoria que eu assisti foi Divertidamente 2. E assim, gente, considerando o impacto que Flow teve e as reflexões que todo mundo que assiste fala, reflexões que são feitas a partir do visual somente, não tem diálogos, os sons são os sons dos animais mesmo. Então, a partir disso tudo, e do que eu assisti Divertidamente, não tem nem comparação, sabe? Divertidamente 2 é uma boa sequência. Mas eu acho que se ganhasse o melhor filme, eu não sei se seria merecido. Então, que bom que não ganhou. Você sabe o que eu acho? Que o David Divertidamente não seria nem minha segunda competidora? Para mim faz sentido. O Robô Selvagem. Eu assisti. Muito bom. Excelente animação também. Tem uma mensagem, tem uma história que é diferente, tem uma animação que é belíssima, que é da DreamWorks, né? Então, o trabalho por trás, né? Não por cima, mas por trás realmente do Robô Selvagem também foi muito bom. Mas Flow me deixou agoniado, entendeu? Em alguns momentos. Pô, meu filho, sai daí! E tinha simbolismo. Acho que o que falta em muitas animações hoje em dia é o simbolismo que tinha anteriormente e hoje não tem tanto. A baleia que a todo momento salva e aparece em diversos momentos ali algo simbólico de que a vida está ali. E o que acontece no final do filme é como posso dizer, é um reinício, é você ter a ideia da baleia tá ali acompanhando a história e ela no final aconteceu o que acontece com ela e no final dos pós-créditos você vê
Outra coisa, você percebe que tem um vai e vem na história, que é a essencialidade da vida. Ela não é linear, ela tem sobe e desce, ela tem variações. E Flow mostra isso de uma forma magnífica. E você não sabe exatamente o que vai acontecer com os personagens. Você sabe que a história deles, até aquele momento, terminou. E a ideia é que você valorize esses pequenos encontros. Que esses pequenos encontros fazem toda a diferença na vida. Independente se a vida dessa pessoa e desses animais venha a durar anos ou venha a durar poucos minutos. Porque a essencialidade da vida dentro de um gato, por exemplo, é de 10, 15 anos. Ou um pouco mais do que isso, em pouquíssimos casos. Então, aquele tempo que o gatinho do Flow passou com os outros animais é muito maior do que o tempo de um humano ali. Aquele humano levou dias. O gato levou praticamente uma parte importante da vida dele. Então, a essencialidade da vida dentro de Flow é o que eu assisti e eu achei magnífico. Eu vou fazer um review, mas não agora no momento, porque eu acho que primeiro eu quero que vocês assistam, porque Flow ainda não foi lançado. Então, efetivamente, ele está em algumas plataformas para você pagar, mas ele efetivamente ele não foi lançado. Então eu quero que o povo assista, porque ele não foi lançado no cinema. E eu quero que o pessoal assista, porque para que vocês tenham suas próprias percepções sobre a obra, né? Porque é um filme que é da Letônia? Letônia. Cara, o filme da Letônia com certeza não estava no prognóstico aí dos cinemas brasileiros para ser lançado no circuito, né? Então vamos aguardar. E assim que tiver, né, em grande público, não em pequenos streams, né, para comprar ou alugar, aí eu venho e falo. Acho que vale a pena uma atenção para falar. E você, está gripada? Que é isso? Ai, Davi, do nada. Do nada? Memorizar, que eu não sei o que é, mas... É a alergia do Oscar. Mas eu queria falar uma coisinha de Flow, Diga. né? Que Flow marca, eu acho que a terceira vitória de filmes que não são da Disney. Sim. E eu acho isso importante porque é aquela coisa, né? É uma outra percepção cultural e eu acho que isso só enriquece a gente. Primeiro, tipo assim, é a primeira vez que a Letônia estreia no Oscar. Não é somente em filme animado, em desenho, não, é no Oscar. E a mesma animação que a gente estava com Ainda Estou Aqui, eles estavam com Flow. E isso é muito bonito de se acompanhar, né? E aí eu acho que essa questão do simbolismo, dos temas que permeiam as animações, eu acho que quando a gente vai para outros contextos culturais, eu acho que a gente consegue aquilo que a gente sente tanta falta na Disney, Pixar, no estúdio de animação tradicional. E eu acho que é bom a gente sair um pouquinho dessa coisa mais Disney-cêntrica da animação e a gente conseguir conferir outras coisas. Óbvio que a gente tem um estúdio Ghibli para fazer isso, mas eu acho que a gente ter uma animação vinda da Letônia sobre um gato e que não tem diálogo, eu acho que isso é muito massa e acho que é bom de a gente conferir. Eu quero muito conferir Flow, é um dos que eu também quero conferir por conta de tudo que as pessoas falam sobre, por conta do impacto que ele teve, não só no mundo, como na própria Letônia. E aí é isso. Que eu acho que é isso também, né? Vitrine para outras culturas. Eu gosto quando as premiações elas nos permitem isso. Vitrines para outros olhares, outras narrativas, outras formas de contar história, né? Outros contextos culturais, políticos, sociais. Eu acho que premiação teria que ser sobre isso, né? Reitero antes de avançar para a próxima categoria. Uma das melhores animações que eu assisti na minha vida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Atriz coadjuvante, Zoe Saldanha. Eu não tenho muito o que falar aqui, porque eu acho que a Ariana Grande poderia, mas eu também não vou me adentrar nessa discussão, porque eu também não tenho condição de opinar sobre as outras, né, pessoas. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de comentar sobre isso é que o caminho da Zoe foi um caminho muito previsível por conta das premiações anteriores. Que a gente, então, é legal a gente entender como a caminhada os termômetros eles acabam acertando. Porque eu acho que
Eu não sei se ela deixou de ganhar alguma premiação. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ela realmente abocanhou vários prêmios, né, antes do Oscar. Então isso só mostra a questão da corrida. Se você está abocanhando vários prêmios antes do Oscar, a tendência é você ganhar naquela categoria que você está concorrendo ao Oscar. Então existe isso. E vemos e convenhamos, a campanha da Netflix foi toda em cima das Zoe Saldanha, né? É verdade, teve isso. E eu não quero continuar nem conversar sobre o porquê, né? A melhor direção, melhor ator coadjuvante, o Kieran Culkin ganhou com A Verdadeira Dor. Sinceramente, não é uma categoria muito. Acho que isso é bem curioso. O tom desse Oscar ficou todo em torno das atrizes. Seja das atrizes de Wicked, seja de Emilia Pérez, seja de Ainda Estou Aqui, seja da própria Demi Moore. Então, curiosamente, o foco ficou nas atrizes. E não é à toa que deixaram, porque eu acho que teve uma troca de exibição da categoria. Que eu acho que, eu não sei se teve uma, eu soube que teve uma troca. Eu realmente não me aprofundei nisso. A coadjuvante foi o primeiro, se não me engano. É isso, eu acho que teve uma troca e ele foi distanciado do prêmio de atriz. Então isso ficou mais pro final, porque realmente era onde estava a agonia e a empolgação da galera. Não estava em ator coadjuvante. E que eu acho que ator coadjuvante também seguiu a questão dos termômetros da caminhada do Oscar também. Porque eu acho que o Kieran, ele ganhou. Kieran ganhou acho que ganhou o BAFTA. Ou foi o SAG. O SAG. Foi um ou outro. Foi um ou outro. Que são, que tipo assim, como o Davi falou, o Globo acaba não sendo um termômetro de fato, mas ele ganhou os prêmios das premiações termômetros pro Oscar. Então, a caminhada dele, uma caminhada que a gente vê que só confirma as predições dos termômetros. Sean Baker ganhou melhor direção com a Nora. Gente, ele é outro termômetro, ele vinha ganhando, então não tinha muito para onde ir. Tem uma coisa que eu já vi um questionamento desse na internet e eu acho que faz sentido. Assim, não é interessante que quem ganhe melhor filme abocanhe melhor atriz, porque não necessariamente. Não necessariamente, mas é um padrão que vinha. É um padrão que vinha. Mas tem um padrão que eu acho que seria interessante de acompanhar, que é os indicados, se você tem a indicação ao melhor filme, a direção dos indicados aos melhores filmes também ser indicada, porque existe um papel importantíssimo da direção na questão do filme. Então eu acho que essa correlação seria interessante também de ser explorada, né? Porque você vê, tipo assim, melhor filme, teve o filme tal, mas a direção daquele filme não foi indicada. Então fica uma coisa, ok, beleza. Enfim, só deixando aqui. Essa questão de direção é muito especial, né? Para quem analisa, quem é analista de cinema. Eu tô dizendo que ela tá parecendo que tá gripada. O melhor ator tem o Andrew Burry, o mesmo ganhador do Pianista, como falei. Então é muito bom vê-lo ganhar novamente. O Brutalista é muito bom filme. E assim, sinto muito pelo Ralph Fiennes, né? Pelo Conclave, acho que a atuação dele deve ter sido muito boa. O Chalamet, por favor, né? Acho que nem por Duna e nem por Um Completo Desconhecido, a videobibliografia, né? Do Bob Dylan. Bob Dylan não é suficiente para a atuação do Andrew Bloat com o Brutalista. Melhor filme internacional, vou pular. Óbvio, né? Vamos deixar para o final. Melhor atriz. A gente já falou da Mickey Madison, né? Eu acho que a Fernanda Torres ou a Demi Moore deveriam ter, ou uma ou outra deveria ter. Pela atuação, deveria ter ganhado. Eu assisti os dois filmes e a atuação das duas é excelente. Eu estou falando de atuação cênica, sabe? No sentido da atriz mesmo, de face. É óbvio que a Nora, o filme, ela precisa vagar por temas sensíveis e a expressão e a atuação dela também importa,
dentro do filme, dentro da narrativa que está sendo colocada. E é por esse motivo que ela estava indicada entre as melhores atrizes, e deve ter sido esse um dos motivos que levaram que ela ganhou tantos prêmios, levou para casa tantos prêmios. Mas, obviamente, a título de atuação cênica, atuação mesmo, de você ver e sabe o que eu tô falando? É quando a câmera só tá focando em você. E você entrega o papel da sua vida. E você sente que aquilo ali só caminhou aquele 10, 5, 2 minutos, 30 segundos, não importa, porque a atriz estava lá para se dedicar de corpo e alma naquele momento. Eu acho que, por exemplo, eu não estou dizendo aqui, não quero de forma alguma dizer isso, que Mike merecia, não merecia. Eu acho que a indicação, eu acho que deveria levar em conta algo que é a comoção do papel, da atriz naquele papel. E aí eu acho que tem histórias e papéis que conseguem fazer com que a artista entregue muito mais. Tipo assim, o talento dela faz isso, e o papel também. Eu acho que quando junta essas duas coisas, cria-se uma comoção, uma identificação, uma conexão, que eu acho que deveria ser levada mais em conta, sabe? Eu acho que tem papéis que mexem, movem muito a gente. E aí eu acho que quando movem e mexem com a gente, vão além de talento, vão além de fez um bom trabalho. Eu acho que quando você mexe com o emocional das pessoas, quando elas estão assistindo um filme, eu acho que isso vai além de competência. Eu acho que é aí que deveria vir a questão de indicação e vencer a categoria de melhor. É sobre o que você move a partir do seu papel. E, assim, eu não assisti a Nora, eu não tenho condições de opinar. Eu assisti, ainda estou aqui, e assisti Wicked. E eu acho que Fernanda Torres e Cynthia Erivo entregam muito isso nos papéis. Essa coisa de mover, sabe? De a história estar nelas e a história ser movida a partir delas. E elas mexerem com a gente, contando a história centrada. Tipo assim, é algo que é um impacto emocional muito grande, sabe? E eu sempre sinto isso com Cynthia. Eu senti isso com Fernanda. E eu acho que a indicação não foi à toa, sabe? Eu tava torcendo, obviamente, por Fernanda. E meu segundo lugar seria Demi ou Cynthia, porque eu acho Cynthia excelente em tudo que faz. Eu acho que Cynthia, para mim, ela traz essa comoção, não somente na atuação, mas no canto. Esse impacto emocional, essa coisa do moving, né? De me mover, de mover a gente. E eu imagino que Demi tenha feito isso por conta da temática, por conta da entrega dela ao papel. E não tem como dizer que Fernanda não fez isso em Ainda Estou Aqui, porque, sinceramente, o que Fernanda interpretou, simplesmente engolindo seco, com a expressão impassível, mas dizendo tudo, simplesmente engolindo a saliva, eu nunca vou esquecer. Porque você via ela com a cara plena, mas você via ela engolindo seco, e você pensava assim, isso aí, ela engolindo tudo, todo o desconforto, toda a emoção, todo o incômodo, para que ela possa estar forte, firme e íntegra para a família, porque se não fosse ela segurando a família inteira ia ruir. Então, para mim, isso é algo que vai além de competência, que vai além de talento. Eu acho que isso é algo, um poder, isso é poder. É o poder da atuação, de fato. Eu acho que é isso que define o poder de atuação. Perfeito, eu adorei suas palavras, o poder da atuação. Eu acho que é isso mesmo com a Fernanda Torres. E antes de a gente fechar chave de ouro com o melhor filme internacional, né? Eu só queria voltar e falar um pouquinho daquele, só um comentário, né? Sobre o prêmio de melhor canção original. Que eu pulei. Pra mim, mesmo a Nora me deixou incomodado. O prêmio da Madison também me deixou incomodado. Mas o que mais me revoltou foi o prêmio de melhor música, de melhor canção original. Porque, gente, não dá. A El Mal de Emília Pérez, com a atuação de Zoe Saldanha, não é uma boa interpretação. Não é uma boa canção, no sentido, eu não estou falando da letra, mas no sentido da melodia, da atuação, da performance. Eu, sinceramente, eu não gostei.
Você está comparando com o Wicked, que tivemos tantas belíssimas atuações e apresentações, só que o que mais me chamou a atenção é que The Wicked não está nessa categoria. Ela não está nessa categoria. Eu acho que tem uma explicação para isso, de melhor canção original. Porque o Wicked, ele é baseado no musical. Mas tiveram músicas que foram feitas especificamente para o filme. E mesmo assim não estiveram aqui. Entendeu? E vieram músicas para a publicidade do filme que foram feitas especificamente. É óbvio que pode ser canções adaptadas, mas não tem essa premiação canção adaptada. Não tem essa premiação. Então, a canção original, porque tiveram canções que foram adaptadas e melhoradas para o filme, para a atuação no cinema. Então, isso para mim já torna uma canção original, porque ela está sendo passada por outra mídia, por um outro contexto, para um outro momento. Tudo bem. Mas, além disso, se você ignorar que o Wicked não estava lá, tudo bem. Se vocês não entenderem essa interpretação, entenderem como uma forma que eu interpretei, tudo bem. Mas a música, a que ganhou, não é legal. Não é boa a atuação. E temos ali a The Journey, né, The 688, que é uma ótima música, que ficou extremamente no meme, né, digamos assim, no hit do momento, viralizou. E não ganhou. E assim, não por conta disso, mas porque a música não é boa. Eu acho que a canção, que esse ano pecou em canções originais. Eu acho que o Oscar, de um Oscar que teve já Skyfall, e a minha brincadeira, Santiago, que eu falei lá quando a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo, se tivesse um filme de 007 esse ano, ganhava. Ganhava, não tenha sombra de dúvida que a canção original para o filme 007 ia ganhar isso aqui. Tenha certeza, é tio certo, sem trocadilhos com o 007. Mas assim, o Oscar às vezes é óbvio demais. E assim, existem coisas que carregam, tanto que do nada, óbvio que está comemorando anos, né, do 007, eles fizeram o quê? Várias cantoras, inclusive a Lisa cantando, acho que é To Live and Die, né? Foi muito bonito aquela parte, inclusive. A gente não comentou dessas coisas, mas eu achei sensacional. Eu gostei muito dos momentos em que você tinha a categoria e aí você tinha uma pessoa relatando, falando sobre o indicado. Eu achei isso incrível. E essa parte de ter cantoras conhecidas, cantoras populares, cantando músicas da trilha, eu achei incrível também, eu achei massa, eu achei essa cerimônia, inclusive, muito atraente nesse sentido. Eu gostei do que ela fez, eu não sei se vai continuar fazendo, mas eu acho que foi um acerto muito bom da cerimônia, e eu queria que se mantivesse, porque eu achei legal. E trago mais a Rei pra cantar, tá? Ela cantou a Skyfall, e a cantora maravilhosa, né? Ela cantou uma das cantores que eu descobri nos últimos tempos e tem uma voz brilhante, né? Então, trago mais ela, não só no Grammy, não só no Oscar, deem prêmios para essa mulher que ela tem uma voz maravilhosa. E para terminar, acho que o vídeo já tá, nosso vídeo aqui tá bem extenso, mas vale a pena. Quase uma live já, né? Quase uma live. Mas eu não podia deixar de não trazer e, inclusive, terminar desta forma aqui. O prêmio de melhor filme internacional, ele não é só um divisor de águas, na minha opinião, no Brasil, no cinema brasileiro. Eu acho que é o divisor de águas para muitos temas, como o medo de se retratar ou conversar sobre a ditadura, né? Ou de se falar de temas que são pesados, mas de uma forma que demonstre o peso, mas que o foco seja na narrativa do personagem e não na narrativa do momento,
da época, do contexto da época. Isso, infelizmente, ou felizmente, é necessário, às vezes, você ter essa mudança de paradigma, né, de olhar para o contexto, mas o Brasil, ele sempre, quando retratou seus próprios problemas, o foco sempre foi no problema, e não na história. Então, no impacto daquilo para as pessoas também, né? Exato, de histórias reais, não só por conta da história que tem por trás, da família que tem por trás da história, mas, acima de tudo, da importância de mostrar como o contexto impactou as pessoas, e não como o contexto foi, porque o contexto, entenda muito o que eu vou dizer, eu acho que o contexto histórico, a história está aí para contar. Mas para muitos, a história só faz sentido quando você exemplifica. Quando você mostra exemplos reais, práticos, do impacto de acontecimentos ao longo do tempo, o que isso causou na vida dessas pessoas. E isso, para muita gente, faz muito mais impacto do que você pegar um livro de história, um documentário e ler. Nós sabemos a nossa história e nós também, e a gente precisa entendê-la e conhecê-la. Mas existem maneiras hoje para o público atual de você mostrar essa história de uma maneira contundente. Eu acho que Ainda Estou Aqui, ele mostra a história, uma história terrível do nosso país, de uma maneira contundente. E isso é importante. E a Fernanda Torres, com esse sorriso aí que ela está mostrando, junto ao Walter Salles, o Celton Mello, eles demonstram ali esse trio, uma comunhão que foi construída de excelentes atores, com um excelente diretor e com uma excelente história. E assim, acho que o melhor de cada um. Acho que foi o melhor daquele momento, é o ápice. Eu não sei se o ápice continuará para essas pessoas, mas tenha certeza que estes que estão para toda a eternidade, e Ainda Estou Aqui, estão no seu ápice, e que, graças a Deus, eles estavam no ápice para mostrar uma excelente história, sobre um excelente tema, sobre um tema que precisa ser dito e que ninguém pode tirar, independentemente se for daqui a 10, 15, 20, 30 anos, independente do contexto político, econômico, social, cultural do nosso país, o Oscar tá aí. E ninguém vai tirar. E eu acho que tem duas coisas que eu queria falar. Na verdade, eu não vou ficar contando quantas coisas eu quero falar, não. Tem algumas coisas que eu queria falar que você falou em relação ao contexto histórico, que eu acho assim, Marcelo Rubens Paiva, que é filho de Eunice Paiva e Rubens Paiva, ele é um colaborador desse filme e também o escritor do livro que o filme se baseou. E teve uma coisa que ele falou, que era, ele não queria cenas de tortura no filme. E eu acho que isso é um passo muito importante, porque eu não sei que bem isso pode fazer na audiência, porque minha percepção é, se você precisa que que um filme mostre a tortura para você entender que aquele período ele foi tenebroso para a história de um país, ou para você parar de negar que ele existiu no seu país, eu acho que a gente já perdeu você não é uma pessoa de humanidade. E toda e qualquer pessoa que entende o impacto desse contexto para a história de um país, ela não precisa que a tragédia seja explicitada, a tragédia esteja gráfica na tela, para que ela sinta seu impacto. Então, acho que, para mim, o poder de Ainda Estou Aqui é a gente entender aquele impacto, não de uma maneira gráfica, mas de uma maneira sensível, emocional, mas sem que a gente perca a força do que aquilo significou, sabe? Então, eu acho que nas sutilezas sutis e nas sutilezas não tão sutis, vou me usar disso, eu acho que Ainda Estou Aqui fez um trabalho incrível de falar sobre a ditadura e dizer, olha, isso aqui aconteceu, não importa o quanto que algumas pessoas queiram negar, queiram achar que isso aqui não foi um golpe, sim uma revolução, mas isso aqui aconteceu, impactou essas pessoas aqui, e eu acho que negar a história é uma coisa, mas negar a vivência das pessoas, negar o quanto
negar traumas e negar a vivência, negar a experiência traumática, eu acho que não tem como, porque livros podem ser queimados, músicas podem ser censuradas, filmes podem ser destruídos, mas a vivência e a história e os traumas de alguém, isso é o que fica, né? Porque fica a partir da pessoa, fica a partir dos registros dela, fica a partir dos depoimentos, fica a partir dos relatos, fica a partir do legado. Então, eu acho que é isso que a Ainda Estou Aqui trouxe. E que bom que outras pessoas estão conhecendo a história do nosso país, né? Que bom que essa história está sendo exibida em cinemas de todo mundo e que pessoas, não só brasileiras vivendo em outros países, mas que nativos também em outros países, eles estão interessados em conhecer um pouquinho do que foi esse período da história do Brasil. Então, eu fico muito feliz. Mas, acima de tudo, eu fico ainda mais feliz com a comoção nacional que esse filme causou no nosso país. Eu acho que isso é inestimável. O peso que isso vai ter para o nosso país, para a história do nosso cinema, para o orgulho nacional, é algo que ditadura nenhuma vai tirar, que fascista nenhum vai tirar, e eu acho que é isso que fica. E a outra coisa que eu queria falar é que, se tratando de contexto histórico, né, se tratando de ditadura militar, se tratando de assassinatos e mortes, eu lembrei que o documentário que ganhou, ele é um documentário cuja direção ela está nas mãos de um palestino e um israelense, que eu também fiquei muito feliz com essa premiação, porque escancara toda a tragédia que está acontecendo em Gaza, né? E não a partir de um olhar sionista, um olhar que considera a Palestina o inimigo, né, que considera justificado toda e qualquer ação de Israel sobre a Palestina. Não, muito pelo contrário. É a partir mesmo do olhar sensível de pessoas que têm empatia pelo povo que está sendo assassinado, né, que está sendo trucidado, genocidado naquele lugar. E eu acho que é muito importante termos premiações assim, né, que o documentário seja sobre isso, que o filme internacional seja sobre isso, porque esses períodos históricos, eles não podem ser ignorados, eles não podem ser negligenciados, eles precisam ser visibilizados, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser comentados, porque varrer para debaixo do tapete histórias tenebrosas é muito fácil, então a gente precisa ter um movimento contrário, que é deixar essas histórias em evidência. Seja no audiovisual, seja nos livros, na escrita, seja nas notícias, mas a gente precisa visibilizar essas histórias e escancarar para o mundo que, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui está acontecendo. E eu acho que foi isso que o prêmio de melhor filme internacional Quando Estou Aqui fez, e que o prêmio de documentário também fez. Eu acho que isso é extremamente importante. E mostra também que por mais que essa premiação ela seja injusta, preconceituosa, discriminatória, em muitos aspectos, ela também tem o seu valor, que é o de ser vitrine para essas histórias extremamente importantes. Porque, infelizmente, não é pela qualidade que os filmes, eles são indicados, eles ganham, não pelo contrário. Existe algo que vai além disso. E que bom que esses prêmios, que bom que esses audiovisuais com essa qualidade, contando essas histórias, eles ganharam, porque isso faz com que o mundo ele conheça a história desses conflitos que aconteceram nesses países e tenha noção, né, de guerras que aconteceram, de guerras que estão acontecendo, e para a gente ter aí, para que a gente não repita no futuro essas guerras, né? Então eu acho que é sobre isso. Perfeito, Santiago. Eu acho que esse foi o Oscar 2025, né? Ele traz uma gama de discussões que talvez existiu em outros Oscars, né? Vocês não podem esquecer que tivemos Oscars com um monte de acontecimento, inclusive dando prêmio de melhor filme para mas não é, né? Acho que foi Moonlight, né? Moonlight e La La Land foi. La La Land, né? Então, tivemos outros acontecimentos, mas talvez esse tenha pela primeira vez, depois de muito tempo, brasileiro torcendo para o Brasil, como há muito tempo não ocorria. Né? Então, esse Oscar de 2025 fica para a história, mas eu espero que não fique como é muito comum na nossa história, que é as coisas ficarem como Gustavo Kirtens da vida, como Dayanes dos Santos da vida, sabe? Com agora Rebecas Andrades da vida,
como a skatista, me esqueci o nome dela, Raíssa Leal, da vida, sabe, as Fernandas Torres das vidas, ainda estou aqui da vida. Então acho que a gente precisa parar de ver os símbolos e viver dos símbolos, mas ver os símbolos e se alimentar dos símbolos, ou seja, de sempre crescer, melhorar e trazer e buscar, não que precise chegar no Oscar, mas que o Brasil esteja num caminho de produções que valorizem cada vez mais a nossa história, contem histórias e falem bem da nossa história. Tá? Aqui é uma ironia, vou terminar com essa ironia, Santiago. Eu vou até fechar aqui. E antes de mais nada, quando possível, apertem a mão do pobre do Edward Norton, que ficou lá sem aperto de mão. Meu Deus! Mas a Fernanda Torres abraçou ele depois. Mas eu quero só terminar aqui com uma analogia. O cinema brasileiro é muito conhecido por comédia. Acho que a gente passou muito tempo com muitas comédias e comédias boas. Mas mostra que mesmo uma excelente comediante, que é a Fernanda Torres, é possível criar histórias para além da comédia. Então eu acho que uma das coisas que eu sempre critiquei no cinema brasileiro nós temos excelentes comediantes, temos programas maravilhosos e isso reflete nos filmes. E não é à toa que temos filmes icônicos de comédia aqui. Mas, gente, nosso cinema é muito maior do que isso. Nosso cinema é comédia, nosso cinema é drama, nosso cinema é falar sobre a vida, é retratar a vida, né? E a comédia é uma das formas de fazer isso, mas não a única. E eu acho que, espero que ainda estou aqui, mostre que existem diversas formas de contar a nossa história. E que o nosso sistema seja diverso, e não unitário como foi há algum tempo. Ele seja cada vez mais diverso, ele traga cada vez mais obras que retratem de maneiras distintas a nossa história e a nossa essência, que é tão bonita, tão diversa. Não é à toa que o Brasil, ele com certeza, nessa edição, é a maior vista na história do Oscar, não é por conta de Anora, não é por conta de Emílio Pérez, é porque ainda estou aqui. E eu espero que nós ainda estejamos aqui. Eu Santiago, também espero, né? Por favor. Para o próximo filme, para o próximo Oscar, que a gente possa comentar dessa maneira tão maravilhosa como foi a de Fernanda Torres. Beijo, Santiago. Beijo, Pai Ideia Geekers. Beijo, Davi. Beijo, Pai Ideia Geekers. E bye.